Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o início da história do Brasil, em um período conhecido como período pré-colonial, que marca os primeiros 30 anos de colonização portuguesa aqui no Brasil, e também com os primeiros contatos entre os indígenas que aqui viviam com a agricultura rudimentar, com o seminomadismo, há cerca, segundo alguns estudiosos, de 12 mil anos, e os portugueses, que comandados pelo jovem Pedro Álvares Cabral, que comandou uma expedição de 13 embarcações e cerca de 1.500 homens, chegou aqui aos 22 de abril de 1500 na região de Porto Seguro, ao sul da Bahia. Cabral, que inicialmente nomeou a região de Monte Pascoal, logo viu que não era um monte apenas, chamando-a de Ilha de Vera Cruz, a Ilha da Cruz Verdadeira, para posteriormente chamá-la de Terra de Santa Cruz. E posteriormente, em 1505, devido à grande quantidade do pau de tinta do pau-brasil, a região passa a ser chamada comumente de Terra do Brasil. Na expedição cabralina, que veio aqui tomar posse das terras adquiridas frente ao reino da Espanha com o Tratado de Tordesilhas, a serviço do rei Dom Manuel, veio também o escritor Pero Vaz de Caminha, o autor do nosso maior relato-testemunho do nosso descobrimento. A Carta de Caminha não afirmava que aqui existia os tão procurados metais preciosos. Ouro, prata, diamantes, esmeraldas não foram relatados na Carta de Caminha. Então, Portugal empreendeu um certo desprezo inicial em relação ao Brasil, já que possuía um rico comércio com as especiarias lá no Oriente. Entretanto, o rei de Portugal, Dom Manuel, mandou para cá algumas expedições. São as primeiras expedições. Gaspar de Lemos, Gonçalo Coelho, aqui chegou para nomear, dar nome ao nosso território e reconhecer também o que Portugal tinha em mãos. Chamou o Rio São Francisco, adentrou na Baía de Todos os Santos e saiu dando nome. Posteriormente, em 1516, Cristóvão Jacques aqui chegou para expulsar franceses que assediavam nossas riquezas em nosso litoral. Mas, por volta do início ainda da colonização, o reino de Portugal despertou para a riqueza que poderia ser retirada do pau-brasil. O Ibirapitanga dos indígenas rapidamente mostrou-se útil no reino de Portugal e em toda a Europa. Era utilizado na construção de armas, de móveis e também para a nascente manufatura, as manufaturas têxteis, que precisava bastante da tinta vermelha do interior do caule do pau-brasil. O pau-brasil, então, passa a ser a base econômica. O subciclo do pau-brasil passa, então, a ser o principal produto das 3 primeiras décadas do período de colonização de Portugal sobre o Brasil. O pau-brasil foi explorado sob o regime de estanco. O estanco real consiste no monopólio português sobre a exploração do pau de tinta. O estanco dava o direito de Portugal de ter exclusividade na exploração da madeira. Além disso, Portugal construía feitorias em nosso litoral. Feitorias são grandes galpões para o armazenamento do pau-brasil e que também servia e tinha um caráter militar para a defesa do nosso litoral. O sistema de exploração do pau-brasil, que teve como um principal concessor, o principal explorador do pau-brasil, que foi concedido a ele pelo rei de Portugal, o Fernão de Noronha. Fernando de Noronha, que inicialmente esteve na ilha de São João, que hoje se chama Fernando de Noronha, e foi um dos maiores empreendedores do subciclo do pau-brasil. O pau-brasil era utilizado através de mão de obra indígena. Os indígenas que adentravam nas matas e retiravam o pau-brasil, trocando grandes toras de pau-brasil e carregando os navios europeus, portugueses que levavam para a Europa o pau de tinta, em troca de quinquilharias, bugigangas europeias, anzóis, facões, espelhos, eram trocados por grandes quantidades de pau-brasil, que era um produto que não tinha muito valor agregado. Daí um certo desprezo inicial de Portugal, pois, mesmo assim, ainda conseguia, ao chegar na Europa, um lucro em torno de 500%. Ou seja, era lucrativo sim.
Mas os primeiros contatos entre portugueses e indígenas no período pré-colonial foram marcados também pelas epidemias, pelas doenças trazidas pelos portugueses, varíola, sarampo, não é? A própria gripe também, como dizia o grande Darcy Ribeiro na sua obra O Povo Brasileiro. Fazia dó, um simples espirro de um português era capaz de matar uma tribo inteira. Fazia pena ver índio morrendo feito mosca. Então, o Darcy Ribeiro também fala sobre essas doenças, essas epidemias trazidas logo no início da colonização. Nós podemos notar que o pau-brasil, ele foi acabando, é um ciclo de extrativismo e, inicialmente, com a perda de alguns postos comerciais nas Índias e a decadência do comércio oriental, Portugal, então, desperta para a sua colônia, que é o Brasil. E o pau-brasil ia se acabando, e por volta de 1531, Portugal, então, o rei Dom João III de Portugal, monta uma expedição, a expedição de Martim Afonso de Souza, um amigo pessoal do rei, que veio para aqui com o objetivo de colonizar, de explorar e de povoar a terra descoberta do Brasil. Martim Afonso de Souza parte com cerca de 5 embarcações e em torno de 400 homens com o objetivo de fundar povoados. E é em São Vicente, no litoral de São Paulo, que Martim Afonso de Souza funda a primeira vila, a Vila de São Vicente. E lá também ele funda o primeiro engenho, o engenho do governador. Martim Afonso de Souza divide o Brasil em capitanias hereditárias, doando a particulares, os capitães donatários, o direito de explorar a terra brasileira. E tinha também estes o direito de doar sesmarias, grandes lotes de terra que hoje chamamos de latifúndios. O Martim Afonso de Souza foi muito importante, pois trouxe consigo o início da economia canavieira, o ciclo do açúcar trazido e introduzido no país, no Brasil, na colônia, por Martim Afonso de Souza. Ele foi, sem dúvidas, o elemento basilar que trouxe riqueza para Portugal durante o período colonial a partir de então. Então, com a expedição de Martim Afonso de Souza, nós temos o fim do período pré-colonial e o início e a montagem de um sistema colonial propriamente dito aqui no Brasil. Obrigado pela atenção e até a próxima.